E se essa palavra de Deus está entrando em você como uma verdade, tudo que Deus colocou dentro de você, Ele vai aperfeiçoar, Ele vai fazer muito mais, muito mais, muito mais. Erga sua mão e abre os seus lábios e comece a exaltar a Ele. Começa a exaltar a Ele. Eu ando se ande, Pai.
com Jesus aí essa noite? Aleluia, eu também, querido. Estou com uma grande expectativa para essa noite. Não sei o que você veio buscar aqui, querido, mas eu quero Jesus, amém? Eu quero Jesus. Gostaria que você fechasse seus olhos nesse momento. Eu gostaria, amado, que você pudesse entronizar o Senhor no alto e sublime trono. Entroniza. Oh, imagina que você, Isaías, e agora você é levado em espírito a um alto e sublime trono, e o Senhor, ele é assentado num grande trono, e aquele ambiente ele se enche de fumaça. Nessa noite o meu desejo, querido, é que o Senhor inunde esse lugar com a glória dele. Esse é o momento onde toda preocupação fica lá fora. Eu não sei o que te assolou a semana inteira, eu não sei como você está, eu não sei como foi o teu final de ano, eu não sei, querido, mas o que me importa aqui nessa noite é Jesus. O que me importa aqui, querido, não são os problemas, o que importa aqui não são as tribulações. Ei, querido, nessa noite você tem que entender que os teus problemas não são maiores do que o teu Deus, as suas dificuldades não são maiores do que Jesus. Oh, Ele reina aqui. Oh, toda a glória pertence a Ti, Jesus. Começa a encher esse lugar de adoração. Você que tem aleluia, começa a liberar o teu aleluia. Você que tem o teu glória a Deus, começa a liberar o teu glória a Deus. Começa a liberar outras línguas, se você sabe falar. Enche esse lugar, querido. Esse não é um ambiente comum. Oh, num ambiente assim, palavras viram sentenças. Tem uma unção nesse lugar. Tem uma unção aqui. Oh, meu Deus.
fogo, ele nos purifica. Então, quando a gente declara de dentro para fora, vem queimar em mim, existem coisas em nós que o Senhor precisa queimar, precisa arrancar. Então, quando você declara isso, querido, o Senhor está te queimando por dentro. Existem coisas em você que estão mudando nesse instante. Ou de dentro para fora, de dentro para fora. Não esquente se as pessoas te olham e não te dão nada. Não esquente se as pessoas olham para você e não dão credibilidade. Ei, quem te dá é Jesus. Quem te dá credibilidade é Jesus. É de dentro para fora. A mudança tem que ser dentro. A mudança tem que ser de dentro para fora. Oh, não adianta somente ter uma casca bonita. É de dentro para fora. Oh, é de dentro para fora, querido. Sabe por quê? Dentro ninguém consegue te olhar como Jesus vê. Dentro só Jesus consegue saber o que mandou que inércia. Oh, de dentro para fora. De dentro.
Fez também Jacó dizendo: se Deus for comigo e me guardar nessa jornada que empreendo, e me der pão para comer e roupa que me vista, de maneira que eu volte em paz para a casa de meu pai, então o Senhor será meu Deus, e a pedra que erigi por coluna será a casa de Deus, e tudo quanto me concederes, certamente eu te darei o dízimo. Lendo uns versículos anteriores, esse capítulo fala sobre a visão que Jacó teve. E antes de Jacó falar isso para Deus, Deus já tinha afirmado e garantido para ele que Deus seria com ele, que Deus o livraria, que Deus os protegeria, que Deus o guardaria, que Deus abençoaria a descendência dele, que Deus era o mesmo Deus de Abraão, de Isaac, também da vida dele. Mas muitas das vezes nós temos um comportamento de Jacó, duvidamos daquilo que Deus fala sobre nossas vidas. E ontem nós fomos muito edificados sobre construir um altar. E eu entendo que construir um altar é um exercício, é uma prática que nós vamos desenvolver durante todo esse ano de 2020. Quem já tem essa prática vai ficar melhor, e quem não tem, a esperança é que você possa ter essa habilidade e essa coragem de cumprir essa decisão de construir um altar, de ser fiel a Deus durante todo esse ano de 2020. A verdade é que todo término de ano e começo de ano é uma época onde nós fazemos muitas promessas para Deus. Não, Senhor, esse ano eu prometo que eu vou ler livros. Esse ano, Senhor, eu prometo que eu vou ofertar ao Senhor. Esse ano eu prometo que eu não vou roubar de Ti e vou devolver 10% de tudo aquilo que o Senhor tem me confiado. E eu, antes de vir para cá, eu conversava com a minha esposa, e ela me fez pensar que nós somos uma igreja abençoada, irmãos. Nós somos um povo abençoado, irmãos. Sabe por quê? Não pelas posses que nós temos, não, mas por tudo que Deus tem feito a nós. Se você for ali fora, você vai ver quantos carros tem ali, quantas pessoas trocaram de carro em um momento de crise, em um momento de dificuldade, em um momento onde o mundo todo diz que está em crise, mas as pessoas que estão aqui debaixo de uma palavra, debaixo da obediência, elas foram abençoadas, trocaram de carro, pessoas estão com casas, pessoas abriram empresas no tempo de crise. O dinheiro está onde? Está com você. Mas só que chega nessa hora, você retém não o seu coração, você retém o seu bolso. Você bota 7 cadeados aí que fica muito difícil de abrir e você não consegue tirar a oferta. Mas o que eu quero dizer para você essa noite: comece a exercitar. É difícil, irmãos, para quem não tem a prática. Vai tentar fazer uma atividade física, depois que você está muito tempo sem fazer. Tudo dói, tudo incomoda, tudo é difícil. Mas quando você está na prática, não é difícil para você, porque se tornou um hábito, se tornou uma coisa normal, natural para você. E o seu natural, o seu normal, é você agradecer a Deus a tudo aquilo que Ele tem feito por você, não apenas com palavras, mas sim com atitudes. Então vamos continuar nos exercitando a construir um altar para Deus. E eu quero convidar a você nessa noite. Eu tenho certeza que se eu fosse dar oportunidade para você, você
Deus tem te abençoado, Deus tem te dado saúde para você levantar e trabalhar, Deus tem protegido, Deus tem enviado clientes para a sua empresa, Deus tem te sustentado, Deus tem te protegido, Deus tem te guardado, Deus não tem te deixado faltar nada para você e nem para os seus. Isso é uma verdade, irmão. Não estou dizendo hipocrisia ou mentira, nada para poder tocar no seu coração, estou dizendo verdade para você. Muitas vezes você fica pensando assim: meu Deus, o que é isso? De onde vem isso? Quero dizer para você que é a mão de Deus cuidando de você. Então, irmãos, seja grato a Deus. Construa um altar de pedra. Fique de pé. Se você quer ser fiel a Deus, ninguém é obrigado a prometer nada, não é verdade? Mas se prometeu, é obrigado a cumprir. Então, faça um autoexame, faça uma introspectiva dentro de você. Vê se em 2019 você foi fiel a Deus. Lembra, comece a pensar e comece a praticar, comece a exercitar, a colocar em prática. Senhor, eu te agradeço, Pai, pelo ano 2019, pelas bênçãos alcançadas, mas eu quero conquistar mais em 2020. Quem quer conquistar mais em 2020? Deus tem mais para nós. Deus, estamos aqui diante de Ti, Senhor, e nesse momento nós queremos te pedir que o Senhor nos ajude. Espírito Santo, nos convença, nos constranja a um ponto isso, ó Deus, porque o Senhor está nos movendo, porque a verdade é que a nossa carne, que o nosso desejo, que muitas coisas, muitas vozes falam nesse momento aos ouvidos, aos corações das pessoas, mas eu te peço, Espírito Santo, que apenas a tua voz possa permanecer e prevalecer, que o Senhor desfaça todo o principado, toda a potestade, que Mamon seja jogado por terra, Senhor, em nome de Jesus, que nós possamos apenas te servir, ó Deus, e que o dinheiro seja apenas uma ferramenta, que o dinheiro seja apenas um instrumento a qual o Senhor nos dá para podermos sermos abençoados, Senhor. Multiplica, Senhor, prospera, honra o teu povo, que esse ano 2020 seja um ano de grandes coisas, de novas conquistas, de novos sonhos, ó Pai, em nome de Jesus, amém. Nós vamos depositar dentro da arca. Você que tem a sua oferta, vem até aqui à frente, pega com as duas mãos, pastor Jacques, um lado do outro. Então venha com alegria no seu coração ofertar. Você que trouxe o dinheiro eletrônico aí, tem a maquininha lá, você também pode procurar ali a diaconisa Cida e passar lá a maquininha do valor da oferta que você deseja ofertar.
Deus. Mas tem coisa boa chegando. Que bom que você está crendo, irmão. Esse dia todo eu estou pregando de forma que você acredite. Amém? Vamos remover a arca, por favor. E a igreja abra a Bíblia, por favor. No livro de Romanos, capítulo 1, versículo 17. Glória a Deus. Quantos nos visitam esta noite? Levante a mão os visitantes, por favor. Estão ali. Sejam muito bem-vindos. Vamos dizer para eles: em nome de Jesus, e voltem sempre. Nós amamos vocês. Graças a Deus. Romanos capítulo 1, versículo 17. Está escrito assim: visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito: o justo viverá por fé. Diga comigo: o justo viverá por fé. Uma outra versão desse versículo, amados, é: viverá aquele que por meio da fé é aceito por Deus. Diga comigo: viverá aquele que por meio da fé é aceito por Deus. Ou seja, Deus só aceita alguém que tem fé. Deus só recebe pessoas que têm fé. Só. Se você é uma pessoa que não tem fé, você não vai chegar a lugar nenhum. Esse versículo também está escrito no livro de Abacuque. Por favor, abra sua Bíblia lá, no livro do profeta Abacuque, capítulo 2. Glórias ao nome de Jesus. Capítulo 2, versículo 4. No Antigo Testamento está escrito o mesmo versículo. Quem achou diz amém? Está escrito assim, ó: eis o soberbo, eis o orgulhoso, sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela sua fé. Gente, eu nunca tinha imaginado que uma pessoa que não consegue ter fé, ela fosse orgulhosa. Mas olha claramente esse versículo. Ele está dizendo que uma pessoa possuída de orgulho, ela não vai conseguir desenvolver a sua fé. Ela se tornará uma pessoa sem fé. Na Bíblia, em Tiago capítulo 4, abre por favor, amados, já vou pregar, já estou pregando. Em Tiago capítulo 4, versículo 7, fica logo depois de Hebreus, porque quando a gente lê a palavra, ela fala mais firme ao nosso coração. Então eu vou ler a partir do 1, que diz assim: de onde procedem guerras e contendas que há entre vós? De onde, senão dos prazeres que militam na vossa carne? Cobiçais e nada tendes, matais e invejais e nada podeis obter, vivei
vez a lutar e a fazer guerras. Nada tendes porque não pedis. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, porque pede sem fé, para esbanjardes em vossos próprios prazeres. Então aqui já tem uma outra explicação. Você precisa fazer uma oração, você precisa fazer um pedido, que esse pedido seja a vontade de Deus. Ou seja, você tem que alinhar os teus planos aos planos de Deus. Se os teus planos forem os planos de Deus, você descobriu o seu propósito, e isso quer dizer, vai dar certo. Sucesso não é ter muito dinheiro. Sucesso é estar ou cumprir os planos, os propósitos de Deus. Tem muita gente que tem muito dinheiro, mas não tem um sucesso, porque sucesso não é ter muito dinheiro. O sucesso é quando você está alinhado com o propósito de Deus. Abraão entendeu isso. Abraão conseguiu entender isso. No versículo 4, o texto diz assim, ainda no 3: quando você faz um pedido aonde você é egoísta, aonde você faz um pedido aonde a vontade de Deus não está em primeiro lugar, não vai acontecer, amados. Olha o exemplo de Jesus. Quando ele veio aqui na terra, ele disse assim: eu não vim aqui para cumprir a minha vontade, eu não vim aqui para fazer o que eu quero, mas a vontade daquele que me enviou. Então, se você entregou a sua vida a Jesus, se você entregou o seu coração a Jesus, você precisa perguntar: Senhor, e agora? O que é que eu farei? O que é que o Senhor espera de mim? Aonde o Senhor me quer? Quais são os teus propósitos para a minha vida? Então, seguindo esse versículo, vamos ler o 4, que diz assim: infiéis ou adúlteros, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Quem aqui sabe que Abraão foi chamado de amigo de Deus? E hoje você vai saber por que Abraão foi chamado de amigo de Deus. O versículo 5 diz assim: ou supondes que em vão afirma as Escrituras, é com ciúme que por nós anseia o Espírito que ele fez habitar em nós? Antes ele dá maior graça, pelo que diz, preste atenção nisso, as únicas pessoas que Deus se opõe, que Deus resiste, as únicas pessoas, Deus não resiste o pecador, Deus não resiste o malfeitor, o ladrão, mas esse aqui Deus resiste. Ou seja, Deus se coloca contra. É esse grupo aqui, ó. Deus resiste aos soberbos, mas dá graça a quem é humilde. O que é graça? Favor imerecido. Quanto mais humildade você tiver, mais você vai herdar de Deus a terra da promessa. Por isso, irmãos, que um coração orgulhoso não consegue resistir o diabo. A Bíblia diz: sujeitai-vos a Deus, submetei a sua vontade à vontade de Deus. E todas, quando você faz isso, olha o que ele diz: resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Mas o que isso tem a ver com a fé? O justo viverá da fé. Irmãos, é muito fácil as pessoas se desviarem dos planos de Deus. Você muitas vezes considera desviado uma pessoa que parou de frequentar a igreja.
Você considera desviado quem voltou para a religião antiga. Você considera desviado quem voltou a beber e a fumar. Mas eu vou te falar uma coisa: existe muita gente que está dentro da igreja e está desviada. Tem muita gente que está frequentando os cultos, mas estão desviados. Isso é muito sério. E você precisa colocar isso em sua mente. Porque quando você leu lá em Abacuque comigo, ele falou: eis aí o soberbo, o seu coração não está reto nele. O justo viverá da fé. O oposto do soberbo é viver da fé. E você sabe o que é viver da fé, irmãos? Viver pela fé é viver no sobrenatural, no extraordinário, dependência total da pessoa de Deus. O que é viver da fé? É acreditar que ainda que a promessa ainda não chegou, ela chegará. Mas como é que você pode provar que você tem fé? O que caracteriza a fé é a obediência à palavra de Deus. Diga comigo: o que caracteriza a fé é a obediência à palavra de Deus. Ou seja, se você é uma pessoa que diz que tem fé, mas não consegue obedecer a palavra de Deus, você não tem fé. É importante também você lembrar que Paulo começa a falar de fé e ele diz assim: nós cremos, por isso falamos. Aquilo que você fala demonstra se você é uma pessoa que está com fé ou sem fé. Lembra do centurião? Chega para Jesus, e ao chegar lá, próximo de Jesus, o seu criado está em casa para morrer, e ele diz assim: Senhor, não sou digno que entre debaixo do meu telhado. Dizes uma palavra, e o meu criado vai sarar. Aquele homem tinha fé ou não? Ele creu, por isso falou. Quando você é uma pessoa que tem fé, você vai aprender a fazer o que o apóstolo Paulo ensinou. O apóstolo Paulo, ele diz assim: nós não andamos pelo que vemos, nem pelo que sentimos, nós andamos por fé. Você não pode viver por aquilo que sente, nem por aquilo que você vê, porque a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova, a convicção de fatos que se não veem. E foi por essa fé que os antigos alcançaram bom testemunho. Talvez você ache que eu esteja até muito insistente falando de fé, mas é isso que nós precisamos trabalhar, irmão. O próprio Jesus disse: será que quando o Filho do Homem voltar, achará fé na terra? A fé tem sido um elemento em extinção. Tem muita gente na casa de Deus que está sem fé, mas eu creio, eu confio que Deus vai trabalhar essa falta de fé em você, e você vai sair daqui crendo como creu Abraão. Você sabia que quando Abraão começou a sua trajetória, ele ainda não tinha fé? Ele ainda não tinha fé. Ele ainda não tinha aquela confiança. Ele ainda não tinha aquela base. Não tinha. Mas a Bíblia diz que Deus, para fazer Abraão crer, tomou algumas decisões. Como por exemplo, Deus chamou Abraão e disse assim: Abraão, pergunta se algum ser humano na terra pode contar o pó da terra. Se eles puderem contar o pó da terra, então eles poderão contar a sua descendência. O que é que Deus trabalha, irmãos, nesse sentido? Deus trabalha a sua projeção, a sua imaginação. Você está entendendo?
Quem está entendendo diz amém, por favor. Eu não tenho como desenvolver se você não entender isso. Deus trabalha a sua imaginação. Deus quer pegar a sua mente e levar para o futuro. Não é o presente. As circunstâncias hoje te diz tudo o contrário, tudo o oposto. Mas você não anda por vista, você não anda pelas circunstâncias, você anda por fé. Deus trabalha tanto a imaginação de Abraão, que Deus fala assim: Abraão, sai da sua tenda, sai da sua tenda. E Abraão sai da tenda. Aí o Senhor falou assim: olha para o céu. Deus trabalhando a fé dele. Olha para o céu, ele olha para o céu. O Senhor diz: agora conta as estrelas. E ele começou a contar as estrelas. Irmão, é impossível contar as estrelas. Existem milhões e milhões de galáxias, e em cada galáxia existem milhões e milhões de estrelas. A Bíblia diz que Deus chama cada uma pelo seu nome. Mas o Senhor disse: tu pode contar as estrelas? Ele disse: não, Senhor, não dá para contar. Ele disse: assim será a tua descendência. Mas ainda Abraão não estava crendo direito, porque no capítulo 15 você vai encontrar um texto que a Bíblia fala que Abraão estava ali conversando com Deus, já tinha vencido uma guerra de 5 reis contra 4 reis, tinha resgatado seu sobrinho Ló de volta para sua terra, havia dado o dízimo dos despojos para um homem, um servo de Deus, um sacerdote chamado Melquisedeque. E a Bíblia diz no capítulo 15, versículo 1: depois destas coisas. Sabe por que Deus fala depois dessas coisas, irmãos? Porque Deus olha muito os seus passos. Os seus passos caracterizam a sua fé. Existe muita gente que tem uns passos vacilantes, um passo que não são firmes. Pessoas que deixam de crer por qualquer motivo. E aí elas começam a murmurar, começam a falar contra Deus, e isso atrapalha as coisas acontecerem, amados. Deus quer te levar a sua imaginação para o futuro. Então o Senhor fala: depois dessas coisas, o Senhor disse a Abraão: sabe, Abraão, que você terá uma descendência numerosa. Aí ele diz: mas Senhor, como será essa descendência se o meu único herdeiro é Eliezer o Damasceno? Ou seja, ele tinha trazido um escravo de Damasco, que era um discípulo dele, que era um homem que andava com ele. Ele falou: Senhor, esse vai ser meu herdeiro. Eliezer Damasceno, esse que veio de Damasco. O Senhor disse: não será esse o seu herdeiro. O seu herdeiro vai sair das suas entranhas. Não será esse o seu herdeiro. Aí a Bíblia diz assim, no capítulo 15, versículo 6: e creu Abraão, e isso lhe foi contado, somado, imputado como justiça. Creu Abraão, irmão, ele passou a crer. Ali ele começou a ter fé. Olha, Abraão antes erguia altares, Abraão já tinha ouvido as promessas, Abraão já sabia da história de Noé, porque pega aí, Abraão é descendente de um dos filhos de Noé, Sem. Noé tinha Cão, Sem e Jafé, isso aí. Abraão é da linhagem de Sem, um dos 3 filhos de Noé. Noé é antes do dilúvio. Noé é do dilúvio. Lembra que Noé ouviu falar de Deus? Noé é da época de Adão, de ouvir histórias que Adão contava. Então muita gente conhece Deus de ouvir falar do testemunho dos outros. Mas está chegando a hora de você ter o seu próprio testemunho, de você poder contar a sua própria história. E o Senhor disse: não, o teu herdeiro não será esse Damasceno,
será o que vai sair das suas próprias entranhas. Aí a Bíblia diz: e creu Abraão. Deixa eu contar uma coisa para você, para você entender como Deus trabalha a sua imaginação. Eu me lembro que quando, no ano de 2000, eu pastoreava a igreja aqui na Rio São Paulo, 2000, 2001. E quando eu pastoreava a igreja ali, que era a antiga padaria do Henrique, e hoje lá é negócio de lá, de um monte de coisa, esqueci o nome. Utilidades. Ali era a igreja. Tinha cultos que a gente fazia e que ficava gente na rua, em pé, porque não cabia de tanta gente. Naquela época, uma irmã chegou na igreja e entregou para mim uma Bíblia em espanhol. Eu falei assim: essa irmã está doida, né? Como é que eu vou ler uma Bíblia em espanhol? Para que eu vou ler uma Bíblia em espanhol? Se eu nem sei, nem entendo espanhol. Preste atenção como Deus trabalha a sua imaginação, porque eu quero situar você. Deus já falou alguma coisa com você. E eu então recebi aquela Bíblia e olhei assim: tá doida, né? Aí peguei a Bíblia e engavetei. Alguns meses depois eu fui convidado para ir ao Peru, contei a experiência que eu contei ontem para vocês. E qual é o idioma oficial deles? Espanhol. Eles falam outras línguas: aimara, quechua, juliaca, tem vários dialetos lá, são descendentes dos povos incas, astecas, maias. Então eles falam outros dialetos, mas a língua oficial é essa. E eu estive lá, em Arequipe, nessa cidade, e eu entendi. Falei: meu Deus, se eu tivesse lá entendido o que Deus estava me falando, eu teria pegado essa Bíblia e teria lido, né? Teria procurado entender. Eu não li. Depois disso Deus já me levou, a Argentina já me levou, o Paraguai já me levou, no Chile, no Uruguai várias vezes, e sempre conversando com gente que fala espanhol, seja com pregadores vindo aqui falando espanhol. Deus, ele trabalha assim, ele dá os relâmpagos do que vai acontecer. Você precisa pegar a visão e falar: opa, é isso. Depois que eu fui ungido apóstolo, isso é mais recente, eu procurei lá em casa e não achei. Mas eu gosto de escrever os sonhos que eu tenho. Alguns sonhos proféticos eu gosto de escrever. E eu me lembro que eu escrevi um sonho que eu estava no Uruguai, e o apóstolo Jorge Marques, que é um apóstolo que eu tenho muita estima e consideração, já veio aqui na nossa igreja já 2 vezes. Ele é apóstolo do meu amigo pastor Santiago. Eu sonhava que ele impunha as mãos sobre mim, orava por mim, e ele dizia essa palavra: eu estou te ungindo com a unção para a Latina América. Eu estou te ungindo para as Américas. E eu acordava com aquele sonho. Me lembro que eu tomava várias chaves nas minhas mãos, chaves de todo quanto é tamanho, e eu achava essas chaves no chão. A gente nunca sabe quando a profecia vai se cumprir. Nós estamos no ano de expansão e conquista. Quando foi hoje, eu recebi uma ligação de um apóstolo da rede apostólica chamada Vinha, e ele também me chamou para pregar, para fazer a abertura da Conferência Apostólica das Américas. Falou para eu levar meu grupo de louvor, para eu levar meus líderes, para eu estar lá o culto
naquela apostolada toda do Chile, do Uruguai, da Argentina, Equador, Bolívia, Venezuela, El Salvador, Costa Rica e todos esses países de fala espanhola vão ouvir falar de você. Aplaude o Senhor, aplaude o Senhor. Glória a Deus. Já vem um tempo que eu venho falando com esse povo: canta louvores em espanhol. Estou falando não. Canta louvores em espanhol. Canta, treina. Irmão, você tem que começar a pensar grande. Você que é um empresário, você não pode apenas querer alcançar a sua cidade. Você tem que alcançar a sua cidade, os municípios mais próximos, e daqui a pouco você tem que alcançar as nações. Você está entendendo? Você não pode, irmãos, entender que o plano de Deus, que Deus pense tão pouco a seu respeito. Pois a Bíblia diz, o apóstolo Paulo diz: o nosso Deus é poderoso para fazer infinitamente mais, além daquilo que pedimos ou pensamos. Deus quer te levar além. Então, às vezes, a sua mentalidade, nós vamos chegar nessa mensagem, é uma mentalidade que você pensa como gafanhoto. Você se sente um inseto, você se sente cinza, quando na verdade você devia dizer: não, eu sou filho do rei, sou filho de Deus. Então Deus trabalha assim. Agora escute, Abraão, mesmo com tudo isso, ainda não creu o suficiente. Quem está conseguindo me acompanhar? Abraão ainda não creu o suficiente. Então Deus falou assim: Abraão, Abraão, qual é o seu nome? Aí ele disse: Abraão. Abraão quer dizer pai. Vou perguntar para vocês, e vocês respondem bem alto, para quem está nos acompanhando pela internet ouvir. Deus chamou Abraão, e o nome Abraão quer dizer pai. Abraão, pai. Todo mundo podia chamar Abraão, chamava pai. O Senhor falou assim: não, vamos mudar isso aí. Eu vou mudar o seu nome. Eu vou fazer com que todas as vezes que alguém te chamar, profetize na tua vida o que tu será. Então, a partir de hoje, você não vai se chamar Abrão, mas Abraão, por pai de multidões eu te tenho colocado. Então Abraão quer dizer pai de multidões. Abraão, pai de multidões. Então o nome não tinha filho, já estava velho, avançado de idade, 86 anos. E olha o que acontece com Abraão, irmãos. Olha o que acontece com ele. A esposa dele tinha dois problemas. Primeiro, estéril, ela não gerava. Segundo, já estava também avançada em idade. Já tinha cessado, diz a Bíblia, o costume das mulheres, que depois da sua regra, então vinha a ovulação. Ela tinha encerrado esse ciclo. Ela estava com uma menopausa precoce. Mas o Senhor fala assim: Abraão, não olhe as circunstâncias. Abraão, não olhe as circunstâncias. Se você olhar as circunstâncias, você não vai crer, você não vai receber, você não vai chegar lá. Não olhe as circunstâncias. Quando você olha para as circunstâncias, irmão, você vai achar impossível o que Deus te prometeu. Mas quando você para de olhar as circunstâncias e começa a crer na promessa, fiel é quem prometeu, fiel é quem prometeu, e você começa a chamar a existência as coisas como se elas já existissem, é assim que começa a acreditar, é assim que começa a acontecer. A fé, irmãos, é um ato de fé em fé. É assim que funciona, com o poder da palavra que tu usa. Então
opções. A primeira: vou aceitar que daqui a 3 meses vou acertar tudo, vou fazer um testamento, me preparar para morrer. Mas você também pode ter fé, a despeito da circunstância, ainda que a palavra do médico tenha sido totalmente contrária, e eu creio que Deus está falando isso aqui para alguém essa noite. Você devia levantar a sua fé e você devia falar: eu tenho saúde, eu tenho saúde, eu estou curado. A despeito das circunstâncias, você tem que começar a usar a fé. E a fé é trazer a existência, trazer o futuro para o presente, é chamar como se fosse hoje. Então o Senhor coloca o nome dele de Abraão, que quer dizer pai de multidões. Então agora, quando as pessoas chamavam Abraão, chamavam seu pai de multidões. Pai de multidões, eu acredito que tinha gente que zombava. Tinha gente que falava assim: olha só, pai de multidões, pai de multidões. Como pode, pai de multidões? Ninguém nunca zombou da sua fé? Já zombaram muitas vezes da minha. Quando eu estava numa igreja de 40 pessoas, lá quase perto da Dutra, Rua 58, e o Senhor colocou no meu coração para eu ir para a padaria, tinha que fazer reforma, tinha que fazer telhado, piso, fazer tudo novo. Sabe o que aconteceu? Algumas pessoas dos meus próprios líderes disseram: ele está maluco. Outros disseram: nós não vamos, presbítero, evangelista, nós não vamos. Sabe por quê? Porque daqui a pouco ele vai voltar, não vai ter como. A igreja arrecada R$1.800, só o aluguel é 1.200. Mas tem água, tem luz, tem telefone. Não vai faltar pessoas para tentar roubar a sua fé. O que Deus te deu, deu para você. Ele não precisa crer. Quem precisa crer é você. Quem recebeu a promessa foi você. Não importa o que vão dizer. E eu ouvi aquilo, eu poderia falar assim: meu Deus, é verdade, né? Mas eu preferi crer. E quando você passa a crer, irmãos, as coisas começam a acontecer na sua vida. Quando você lê esse versículo, preste atenção. Quando você lê esse versículo: justo viverá por sua fé, é um versículo que está falando para você viver. Viverá aquele que por meio da fé é aceito por Deus. Para alcançar, conquistar e expandir, é preciso ter fé. Quando você ouve esse versículo aqui, irmão, esse versículo é profético. Escuta o que eu estou falando para você. Esse versículo é profético: o justo viverá pela fé. Deus está profetizando na sua vida. Ele está dizendo que você vai viver pela sua fé. A sua fé vai te sustentar. Eu vou precisar fazer você crer um pouquinho mais sobre isso. Esse ano Deus está selecionando muito grupo aqui, viu, irmãos? Deus está selecionando muito grupo aqui. Garanto para você que muitas outras pessoas gostariam de estar. Muitas outras pessoas se esforçaram e até disseram para você: eu vou. Mas muitas delas não vão aguentar o peso da palavra. Porque para conquistar, para o que Deus vai fazer, é preciso ter pessoas realmente voltadas para Deus. Aqui não vai ser um lugar para aventureiros, não. O Senhor me disse claramente: esse ano vai ser diferente. Não é pessoas que vão catar a palavra por catar, não. É pessoas que vão receber no seu espírito, como a Nani fez. Ela ouviu a palavra, ficou de pé e tomou posse. É assim que começa a funcionar. Deus começa a implantar em você algo que você nunca teve na sua vida. Então eu estou profetizando. Esse versículo é uma profecia. O Senhor está te dizendo: o justo viverá por sua fé. Sabe o que aconteceu nesse versículo na vida de um homem
Martinho Lutero, 1517, ou seja, há 503 anos atrás vai fazer. Um homem chamado Martinho Lutero, um padre da Igreja Católica, se revoltou contra a Igreja Católica Apostólica Romana, falou contra a autoridade do Papa. Por quê? Porque naquela época, para a construção dos templos da Basílica de São Pedro, precisava de muito dinheiro, muito dinheiro. E então eles começaram a vender indulgências, começaram a vender pedaços de terra, espaço no céu, e começaram a vender perdão pelo pecado. Então, dependendo do que era o seu pecado, custava X, custava Xai. E aí, esse monge, esse padre, estava lendo a Bíblia, que nessa ocasião, somente sacerdotes liam a Bíblia. Eles ensinavam: fiéis não lê a Bíblia para não ficar maluco. As missas eram ministradas em latim. Então tinha poucas Bíblias traduzidas para o idioma. Então as pessoas não conheciam a verdade. Tanto é que o nome que eles colocam aqui é Bíblia Sagrada. O que é sagrado? Algo que não pode ser tocado, algo que você não pode mexer. Somente os santos, os purificados, podem tocar. Então, quando ele ouviu ele leu esse versículo, Romanos 1,17: o justo viverá pela sua fé. Aquilo mudou dentro dele uma coisa. Falou: epa, está errado isso, venda de indulgências, está errado isso, vender perdão pelos pecados. Não, o justo, ou seja, aquele que foi lavado e remido pelo sangue do Cordeiro justo, foi aquele que foi justificado pelo sangue precioso de Jesus na cruz do Calvário. Você que aceitou o sacrifício de Jesus, você é justo, você foi justificado, você foi perdoado. E a Bíblia diz que agora você não vive mais por você mesmo, agora você vive por sua fé. É por isso que se alguém agora está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas passaram e eis que tudo se fez novo. Você está em Cristo, você está em Cristo, é uma nova vida. E ele então foi lá, gravou 95 teses na igreja de Wittenberg, na Alemanha, cravou na porta porque é que ele estava renunciando, teve que ir fugido, foi condenado, excomungado. Daí então o que você conhece como protestantismo. Protestante. Por que eu estou falando isso? Porque eu tenho certeza que esse versículo é uma profecia na sua vida que vai te revolucionar. Vai te revolucionar. Você não vai aceitar mais viver por viver. Porque uma das coisas interessantes que eu preciso compartilhar com você, que o Senhor, para fazer Abraão crer, o Senhor fez outra coisa importante. Antes, eu queria que você gravasse na sua mente 3 coisas importantes para que você alcance uma promessa. Como você tem que se comportar, amado, de quando você recebe a promessa até o momento dessa promessa se cumprir.
É esse trajeto aí que nós chamamos de peregrinação. E eu vou te falar algumas coisas que foi mostrando que Abraão poderia ser confiável. Primeiro, ele não quis fazer edificações físicas, materiais ali, de concreto, armado, porque ele falou: vou habitar em tendas porque eu estou aqui de passagem, eu estou aguardando uma outra cidade, que é onde o Senhor está me levando, então eu vou viver assim. Então Abraão estava ali na dependência de Deus. Ele fez alguns erros que eu preciso comentar agora. Deus falou para não levar parente, levou seu sobrinho Ló. No final teve uma separação. Mas para o cumprimento da promessa é necessário 3 coisas. Primeiro, um receptor forte. Segundo, um meio improvável. Terceiro, um milagre no final. E eu vou explicar porque isso acontece assim comigo, com você também. E eu não sei que fase você está, mas você precisa entender. Preste atenção nisso. A primeira coisa que é preciso, um receptor forte. O que é o receptor que recebe a promessa? Às vezes lá na sua casa você é o único crente. Às vezes na sua casa ninguém acredita como você acredita. José é um receptor forte. Ele falava: eu via quando o sol, a lua e 11 estrelas se inclinavam perante mim. Ah, o sonhador! Ah lá, sonhador! O pai chegou a dizer: você está dizendo que eu, o sol, sua mãe, a lua, 11 estrelas, seus 11 irmãos vão te servir? Ele falou: pai, esse é o sonho. Às vezes quando você conta o seu sonho para alguém, alguém fala assim para você: pé no chão, você viaja. Você nunca ouviu isso? Eu já ouvi várias vezes. Você está maluco, isso é impossível, você está viajando. Talvez viaja. Ei, põe o pé no chão, põe o pé no chão. Ei, o mundo é aqui, ó. As pessoas falam isso para você, mas você consegue ver o que os outros não viu. Então, um receptor forte significa que na casa de José tinha 13 pessoas, mas ele era o único receptor forte. E eu quero falar aqui, irmãos, você que está aqui, talvez você seja o receptor forte, que no meio da sua família ninguém acredita, ninguém crê, ninguém confia, mas você está vendo algo que eles não viram. Você vai se destacar. Eu sou o receptor forte da minha família. Deus me fez maior do que todos eles da minha família. Sou criticado, sou provado, sou odiado por isso. Mas sabe o que acontece, irmão? Tenho culpa que Deus me escolheu. Você não tem culpa que Deus te escolheu. Porque tem algumas pessoas que você vai olhar assim e vai falar assim: meu Deus, naquela família ali, meu pai era vivo. Meu pai falava assim: aqui em casa o único crente é o Paulinho. Eu falava assim: mas ele é pastor, não é? Eu era um receptor forte, hoje eu entendo. O receptor forte. Assim que eu me desliguei do ministério que eu estava, e quando eu comecei o meu ministério, ele falou assim: eu já sabia que isso ia acontecer na sua vida. Eu falei: por que o senhor não falou? Ele falou: não, porque tudo tem um tempo para se cumprir, meu filho. Você não entende que as coisas que você está passando, Deus está te treinando para algo grande? Eu queria que você que crê e dissesse: eu sou o receptor forte da minha família. Às vezes você reclama, dizendo assim: mas não é possível, é eu que tenho que orar nessa casa, é eu que tenho que jejuar, é eu que tenho que chamar para ir para a igreja, porque se eu não chamar ninguém vai, se eu não chamar para ler a Bíblia ninguém lê. Você é um receptor forte. Não, mas isso não é função do marido? Deus quando foi falar direto com Maria, depois que avisou José.
Muitas vezes é você, mulher, que é a receptora forte daquela casa. Está de pé porque você é forte. Está de pé porque você é forte. Deus sempre levantará na família, Deus sempre levantará na igreja alguém que vai crer. E Abraão era esse receptor forte. Depois tivemos outros receptores fortes. Isaac também recebeu a promessa de Ismael, mas Isaac recebeu, não a promessa do meu pai. E lembra que lá no capítulo 26 ele prospera horrores a ponto dos filisteus ficarem com inveja, entulhar os poços dele. É isso que acontece, irmãos. O diabo sabe que você é o receptor forte, e ele vai trabalhar de todas as formas para poder tirar você do foco. Jacó foi o receptor forte. Esaú não entendeu nada. Dos filhos de Isaac, quem entendeu foi Jacó. Jacó diz: eu sou o receptor forte. O outro diz: para que bênção da primogenitura se eu estou com fome? O outro diz assim: me dá aqui, rapaz, você está me vendendo barato, eu quero. E até hoje você conhece Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Você poderia ouvir assim: Deus de Abraão, Isaac e Esaú, mas Esaú não quis. Se você não quiser, eu quero, tá? Você quer? Hoje Deus está palestrando com a gente. Por que eu digo que Abraão era um receptor forte da promessa? Porque Abraão, Isaac e Jacó eram homens férteis. Eles não tinham problema de gerar filhos. Sim ou não? Mas toda promessa vai ter um receptor forte, mas terá um meio improvável, ou seja, uma dificuldade a ser vencida. E o meio improvável era quem? Sara, Rebeca e Raquel. As três eram estéreis. Por que elas são chamadas de meio improvável? Primeiro, porque quando Sara ouviu Deus falar com Abraão, Sara, quem sabe o que Sara fez? Riu. Diga comigo, riu. Deus falou assim para Sara: Sara, você está rindo de deboche, mas eu vou te dar um motivo de riso. E nasceu Isaac. Isaac quer dizer: o Senhor me deu motivo para sorrir. Raquel era um meio improvável, também não podia gerar filhos. E nessa dificuldade de gerar filho, lembra o que aconteceu? Essa mulher começou a ficar no desespero. Ela falava: dai-me filho, senão morro. Dai-me filho, senão morro. Irmão, você vai estar sempre do lado de uma pessoa cujo o meio é improvável, e essas pessoas não têm a mesma fé que você, não têm a mesma confiança que você. Então o próximo passo é Rebeca, esposa de Isaac, era estéril. Isaac orava por ela, mas quando ela se viu grávida, ela também desejou morrer. Por quê? Porque ela estava com duas crianças no ventre, não era apenas um filho, eram gêmeos, que era Jacó e Esaú, e ela por pouco não abortou a missão. Um meio improvável, mas todos eles tiveram um final feliz, porque quando há um receptor forte, o milagre chegará no final. Amém, irmãos? Você é o receptor forte da sua família. Você é uma pessoa que crê muito. Um milagre no final. O receptor forte é aquele que não se remove com facilidade do que ele ouviu. Ele continua crendo a despeito das circunstâncias. Ele fala: não, eu creio, e Deus fará. Então, um milagre no final. Nasceram Isaac, Jacó, José e Benjamim. Nasceram. Então, Isaac, filho de Abraão, Jacó, filho de Isaac,
e os filhos de Jacó, José e Benjamim. Nasceram. Pela fé peregrinou em terra alheia. E eu quero que você analise isso. Sempre que você receber uma promessa de Deus, o diabo vai atacar o meio pela qual vem a promessa. Sara recebeu 3 ataques. Dá um glória a Deus aí, irmãos. Sara recebeu 3 ataques. Primeiro ataque: vem uma grande fome. Abraão tem que ir para o Egito. Quando chega lá no Egito, ele diz assim: olha, você é muito bonita, muito formosa, diz que você não é minha esposa, diz que você é minha irmã. E realmente ele era meio irmão de Sara. E ele fala assim: então eles vão querer me matar para ficar contigo. Abraão, por medo, não protegeu a sua esposa. O faraó tomou a mulher Sara e levou para ele e casou-se com ela. Deus, que é riquíssimo em misericórdia, fez com que o rei percebesse o mal que estava fazendo e devolveu a esposa para Abraão. E disse: por que você fez isso? Por que você não... E ele conta por quê? Por causa do medo. Cuidado, irmãos. O medo, quem tem medo não tem fé. Depois, Sara fica preocupada. Esse é o segundo ataque. Sara fica preocupada que o tempo está passando e a promessa de Deus não chega. Ela talvez fazendo todos os esforços para engravidar e não conseguir engravidar. E ela falou: já sei, Abraão, certamente o filho que Deus vai te dar não é através de mim, vai ser através da nossa escrava. Então ele chama uma escrava chamada Agar. E a lei dizia o seguinte: que o escravo não é dono de nada. Então, se ela tivesse um filho, se o Abraão tem um filho com a escrava, o filho é da senhora. Então o que ela fez? Ela deu para Abraão, e a Bíblia diz que Abraão anuiu. Abraão aceitou isso. E o que aconteceu? O receptor forte foi maculado. Você tem que tomar cuidado para que não seja maculado a promessa.